Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Independente de qual horário que você esteja. Bom, vamos para mais uma videoaula, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, né? Lembrando, se você não viu as outras videoaulas, por favor, assistam elas, que é de suma importância. O nosso conteúdo é um conteúdo contínuo, nós dependemos de algumas teorias, algumas singularidades que nós temos aí passado durante essa quarentena aí. Bem, bora mais uma vez. Hoje eu estou gravando a aula à noite, então a iluminação aqui da sala não tá legal, a luz queimou, mas áudio ok, tudo beleza, já fiz o teste. Vamos dar uma diminuída aqui na nossa cena, tá? Então, novamente, eu vou botar muito pequenininho aqui o nosso vídeo, que vocês vão ver apenas a videoaula, ok? Nós estaremos falando de lançamento oblíquo, tá? Eu ainda coloquei aí, se você assim que você tentar estar acessando esse link, você vai estar dentro do meu canal no YouTube, né? Nesse meu canal, Professor Felipe Mendes, é um nome provisório, mas aí você vai ter todos os outros vídeos, tá? Que eu já passei, as outras videoaulas. Então, dá um like, assista, né? Visualize eles aí. Bem, retomando, lembrando o que a gente falou na nossa última aula. Bem, na nossa última aula, nós falamos do lançamento horizontal. O que seria esse lançamento horizontal? Vamos imaginar um corpo qualquer, né? Independente do seu formato e da sua massa, né? Ele é lançado horizontalmente, ou seja, à frente. É como se você pegasse uma bolinha de papel, né? Colocasse sobre a mesa e desse um peteleco nela. Ela vai fazer um movimento, né? Até sair da borda da mesa, elas vai um movimento horizontal. A partir do momento que ela sai da mesa, ela perde esse apoio, ela vai fazer o movimento descendente, né? Você vai observar que é uma curva. Lógico, essa curva ela depende, né? Quanto maior for a velocidade inicial ali no horizontalmente, maior vai ser essa curva. Mais distante da mesa, né, da borda da mesa, essa bolinha vai cair. Ou seja, um corpo qualquer que seja lançado dessa maneira. Bem, esse corpo cai por quê? Porque existe a aceleração da gravidade que puxa, né, vamos dizer assim, que puxa esse corpo abaixo. Ou seja, ele vai, por isso que ele faz um movimento que a gente pode falar que é um movimento semi-parabólico, tá? Porque é um movimento curvilíneo. Se você for observar, ele é parabólico. Bem, é um movimento, além de ser parabólico, é um movimento em duas direções, né? Ao mesmo tempo que você tem um movimento horizontal, você tem um movimento vertical para baixo, tá? Então, acaba que isso, né? Você tem uma velocidade vetorial, uma velocidade angular, que é a velocidade tangencial, né, desse movimento. E essa velocidade ela pode ser decomposta em duas direções, na direção x e na direção y. Na direção y, essa velocidade sempre vai ser apontada para baixo. E a velocidade em x é a velocidade horizontal, tá? Para você ter a dúvida, reveja a videoaula lá passada. Qual que é a diferença desse lançamento horizontal para o lançamento oblíquo, né? É como se eu pegasse, né, espelhasse esse movimento horizontal, tá? Ou vertical, desculpa, esse lançamento vertical, né? Enquanto eu tenho só uma meia parábola, no lançamento oblíquo eu vou ter uma parábola completa. Professor, eu nunca vi isso acontecendo. Gente, é a coisa mais simples, né? Creio que todo mundo que estiver vendo aí já deve ter visto uma partida de futebol, né? Lembra lá o goleiro? O goleiro ele não tem que bater o tiro de meta? Como é que é a trajetória da bola? Ela está no gramado, né? Ela sobe e depois ela cai. Ou seja, ela tem um movimento de subida e um movimento de queda simultâneo. Então a gente fala oblíquo por quê? Porque ela faz esse movimento, né? Curvilíneo. E nós vamos ver que esse movimento é parabólico.
Professor, eu nunca vi uma partida de futebol, nunca vi a bola se movendo desse jeito. Você já jogou Angry Birds? Né? Seja o 1, o 2, qualquer um. Né? Lembra lá que tem o que? Tem tipo uma catapulta, né? Um pequeno estilingue, onde você coloca o pássarozinho, né? E você puxa esse estilingue aí, né? Ou baladeira, dependendo de onde você nasceu, cada lugar fala o nome. Você puxa o estilingue, né? Aparece uma trajetória, teoricamente uma trajetória que esse pássaro ele vai, né? Ele vai atingir. Né? A gente aqui vamos tratar esse movimento, né? Como chamado também de lançamentos de projéteis, tá? Então pode ser um projétil, pode ser qualquer corpo, qualquer massa. Nesse caso, né? Eu vou botar um videozinho para vocês vão ver aí, que é do Angry Birds. Eu peguei um trailerzinho, né? Tem um sonzinho. Observe muito bem que vai ter pontinhos, né? Branco, que tá, vamos dizer assim, é a mira, né? Mas essa vai ser a trajetória que ele vai fazer. Observe. Tá vendo aí, ó, esses pontinhos brancos, a trajetória, ó, oblíquo. Ele já tocou no objeto, né? Ele tocou aqui no objeto, por isso que ele não continuou, né? Então, ó lá, ó. Ele subindo e descendo, né? Angry Birds 2. Bem, coloquei aí, gente, isso aí para vocês verem que esse lançamento oblíquo ele está no nosso cotidiano, né? Independente de que você esteja, a gente acaba observando isso. Então, mais ou menos assim, o lançamento oblíquo, a gente sempre de onde está partindo esse meu corpo ou esse meu projétil, ele vai ser meu ponto de referência, tá? A partir dali é meu nível 0, vamos dizer. Então, o meu corpo, meu projétil, ele vai aumentando, subindo, até que ele chega num determinado ponto que a gente chama de altura máxima. Nessa altura máxima, né, eu tenho a velocidade vertical, ou seja, a velocidade, minha componente da velocidade em y, ela vai ser igual a zero. E a velocidade em x, essa velocidade em x ela é constante a todo momento, né? A gente vai estar desprezando a resistência do ar então nós vamos ter uma trajetória, um movimento uniforme, ou seja, a minha velocidade em x sempre será constante, diferentemente em y. Na primeira parte do meu movimento, vocês vão ver que nós vamos ter um movimento desacelerado, ou seja, retardado, tá? Por quê? Eu estou diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Agora, no movimento de queda, eu tenho um movimento acelerado. Ó, dica, tá? Vou passar aqui o slide, tá aí, ó. Um corpo lançado com um ângulo θ, né? Esse ângulo θ sendo um valor entre 0 e 90, observe que ele não pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, ele está sendo lançado horizontalmente, tá? Ele não pode ser igual a 90, porque 90 ele vai ser um movimento, né? Um lançamento vertical, tá? Então, o lançamento oblíquo, o ângulo tem que ser diferente de 0 e de 90, ele tem que estar entre, né, esse valor lá. Então, lá, voltando, um corpo lançado com ângulo θ em relação à horizontal, nas proximidades da superfície terrestre, possui uma trajetória de formato parabólico. Sempre vai acontecer isso. Professor, por que você colocou aqui, tá? Você colocou, deixa eu já marcar aqui no fino, você colocou proximidades da superfície terrestre. Por que a gente está tratando em caso da Terra? Professor, não funciona em outros planetas, em outros, né, outros corpos celestes? Funciona, funciona da mesma coisa. Né? Por quê? A gente está falando devido à presença da força gravitacional que gera uma aceleração da gravidade. Né? Então, com isso, nós vamos ter esse movimento parabólico. Ele vai subir a uma determinada altura, no seu ponto máximo, e depois vai começar a cair. Numa
Então, esses movimentos são espelhados. Ele vai fazer assim, mais ou menos, ó. Né? Aqui é o movimento de subida, né? Nessa parte aqui, movimento de subida. E depois você tem o movimento de descida. E eles vão ser iguais, ok? Ó, observe aí o desenho. Ó. A gente adotou aí o sentido da trajetória. Aqui você pode desconsiderar esse sentido da trajetória, tá? Eu coloquei aqui esse X, vou colocar isso aqui. Desconsidere que eu peguei a imagem do outro. Nós vamos considerar positivo para cima, negativo para baixo, tá? É o contrário disso aí. Então aqui, ó, em Y, então esse vai ser o meu real sentido da trajetória. Tanto no movimento, né, na primeira parte, isso aqui é em Y, tá? Deixa eu marcar de novo. Ficou errado. Então você desconsidere isso aqui. Né? Então, nesse sentido assim, ó, positivo, esses dois sentidos, tá? Tudo que for assim é positivo, ok? Bem, então observe aqui, ó. Então, inicialmente, o meu corpo, né, meu projétil é lançado com a velocidade V0, tá? Esse V0, né, essa velocidade inicial, a velocidade de lançamento, ela pode ser decomposta tanto no meu eixo Y como no meu eixo X, ou seja, no meu eixo vertical e no meu eixo horizontal, tá? Lembrando, ó, tá aqui, ó, VY, a velocidade nesse caso, nesse momento 1 aqui, movimento de lançamento, é a minha velocidade inicial em Y e a minha velocidade inicial em X. Com o passar do tempo, gente, ó, eu vou tendo, né, um decaimento. Pode observar que aqui é menor do que esse vetor, né, é menor do que esse. Com o passar do tempo, a minha velocidade em Y, ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Devido à aceleração da gravidade que é contra a trajetória desse corpo, tá? Então ela força esse corpo para baixo, diminuindo a velocidade. Enquanto a minha velocidade em X, ela é igual, tá? Ela é constante. Então, eu vou ter um ângulo aqui, né? Essa velocidade V em azul que a gente chama de velocidade tangencial. E ela tangencia toda essa semicircunferência aqui, ó. Esse trajeto, ok? Daí, né, vou subindo, a velocidade em Y vai diminuindo. Subindo, diminuindo, até eu chegar na minha altura máxima, aqui, ó, H máximo é a minha altura máxima. Na altura máxima, eu deixo de ter a velocidade em Y e só tenho velocidade em X, tá? Essa velocidade em X é igual a essa velocidade inicial. Por quê? Porque nós estamos falando de um movimento uniforme. Em X é um movimento uniforme. Em Y é um movimento uniformemente variado, ok? Então aqui, ó, altura máxima. Bem, eu percorri, né? Depois de chegar na altura máxima, ele vai começar a cair, né? E essas velocidades em Y volta a aparecer e começa a ganhar mais velocidade, né? Ele vai aumentando, é um movimento acelerado. Por quê? Porque agora o meu projétil está indo, né, a favor da aceleração. Então aqui está a aceleração da gravidade, está forçando ele para baixo, ou seja, vão fazendo com que ele aumente essa velocidade. E lembre-se, gente, que a todo momento, né, quando a gente faz ali a somatória dos vetores da minha velocidade em X e velocidade em Y, sempre vai dar essa velocidade aqui, ó, velocidade V0, tá? Velocidade V, ela sempre é igual, ela vai se decompondo com o passar do tempo, ok? Então em Y sempre vai, em X, desculpa, em X sempre vai existir velocidade, essa velocidade em X é constante, tá? Só em Y que ela vai diminuindo, ok? Bem, então o que a gente pode tirar disso daí? Ó, podemos lá, ó, que na horizontal o meu movimento é uniforme, MU, movimento uniforme, e na vertical o movimento é uniformemente variável.
Então, se a gente for lembrar lá da aulinha de decomposição de vetores, eu sei que a velocidade em x é igual à velocidade inicial em x, que é igual, que é constante. E no caso, as minhas velocidades em y, como ela varia de acordo com uma função linear, que é essa aqui, a velocidade inicial em y menos gt. Professor, por que você colocou ali menos gt? Não é porque inicialmente, né? Inicialmente está contrário. Agora, a partir do momento que está a favor, isso aqui passa a ser mais, tá? Então, relembrando isso aqui, ok? Isso aqui é a questão de a função, pode ser nem função, não é, né? Mas é uma coisinha, uma definição lá do movimento uniforme, que minha velocidade é constante do movimento uniforme, não é isso? E aqui em y eu tenho um movimento uniformemente variado, então ela varia de acordo com essa função. Bem, tirando isso daí, tá? E utilizando as funções horárias, tanto do movimento uniforme como do movimento uniformemente variado, eu vou chegar nas 3 fórmulas que vão aparecer aí agora. 3 não, 4 fórmulas que vão aparecer aí agora. Professor, de onde elas vieram? Elas vieram da junção. Se você isola, né, de um lado e tudo mais, isola o t, e aí você encontra aí o tempo de subida, o tempo de total, o tempo de queda, alcance máximo, altura máxima, tudo isso que você encontra jogando lá na função horária, tanto do movimento uniforme como do movimento uniformemente variado. Eu não vou demonstrar, porque a gente um gasto de tempo a mais que nós iremos ter. Tem no livro didático de vocês, né? Uma coisa que iria confundir a cabeça de vocês essa demonstração, então eu coloquei só aí elas de forma direta. O que significa cada uma? Tá? Eu vou falando, qualquer coisa vocês vão pausando, né, o vídeo aí, e aí vocês vão anotando, fazendo observações no caderno de vocês. Então, ó, o que seria isso daqui, ó? TS é o meu tempo de subida, é o tempo que esse projétil vai gastar para fazer esse aqui, ó, esse movimento de subida. Vai chegar aqui em cima, tá? Esse movimento, esse tempo de subida é calculado pela razão entre a velocidade inicial em y dividido pela gravidade. Isso é muito fácil, tá? Por quê? Basta você isolar aqui, ó. Se você isolar, colocar aqui lá no meu ponto, na minha altura aqui, ó, máxima, a minha velocidade é igual a zero, né? Então eu isolo o t, o g vai passar dividindo, então vai ficar v0. Então essa daqui, ó, essa função vem daqui, ok? E esse aqui, ó, tt, é o meu tempo total, é o tempo total da trajetória, tá? O que significa? Esse tempo total, o mesmo tempo que eu levo para subir é o tempo que eu levo para cair, tá? Por quê? Porque a minha aceleração é igual. Então eu só tenho a presença da aceleração da gravidade, então o tanto que sobe é o tanto que desce. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. Esse tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então daí eu tenho essa função, tá? Então tempo, você tem que lembrar que o tempo total de trajetória, o tempo total de movimento de um lançamento oblíquo é 2 vezes meu tempo de subida, ok? Então essas duas aqui estão relacionadas. O que é a max? A máximo, alcance máximo. Meu alcance máximo ele depende da minha velocidade inicial, lógico. Cada vez eu lançar com mais velocidade, mais alto, maior vai ser o meu alcance, tá? Então depende, é uma questão, né, de duas grandezas, alcance e velocidade inicial, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade, vou aumentar meu alcance. Ok, então é a minha velocidade inicial ao quadrado vezes 2 vezes o θ. O θ é esse ângulozinho aqui, tá vendo? Ó? Esse ângulo formado com a minha horizontal. Tá? Então, esse ângulo,
ele tem um segredinho aí. Ah, professor, quer dizer que se eu for aumentando o ângulo, eu vou ter um alcance maior? Não, nós vamos ter um alcance máximo real, né? Quando o meu ângulo tem uma particularidade. Eu vou falar lá no finalzinho. Qual que é esse ângulo que sempre vai dar o meu maior alcance, tá? Gente, creio que vocês aí devem ter visto essa relação em trigonometria, né, durante o ensino, no final do ensino fundamental, no 9º ano, ou até agora no começo do 1º ano. Quando a gente coloca assim, ó, seno de 2θ, é porque nós vamos multiplicar, na hora de fazer a continha, nós multiplicamos o ângulo por 2, ok? Diferente aqui embaixo, tá? Vou fazer o exercício e vocês vão ver. Então, essa é a minha formulazinha de alcance máximo. É o tanto que eu vou alcançar máximo, ou seja, a distância máxima percorrida no meu eixo, x, né? Aqui, ó, em x, tá? Então, essa fórmula vem lá do movimento uniforme, tá? Por quê? Porque nós estamos falando dela no eixo x, tá? Agora, a minha altura máxima, ela vem da função horária lá no meu eixo, lá no meu movimento uniforme, tá? A função horária do movimento uniforme. Então, aqui é por quê? Porque é em y. Então, a minha altura máxima é dada pela velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de θ, né? Sobre 2g. Então, observe que no alcance eu só tenho g e na altura eu tenho 2g, tá? Então, eu posso falar que a gravidade, a aceleração da gravidade interfere muito mais no meu movimento vertical do que no meu movimento horizontal, tá? E o meu ângulo aqui também, ó, interfere nessa altura máxima. Não é qualquer ângulo que eu vou jogar aqui que eu vou ter uma altura real máxima, tá? Bem, de onde vem essa ideia o que isso pode ajudar? Por exemplo, lembra que quando eu falei lá, quando a gente falou de vetores, começamos a falar de queda livre e tudo mais, eu falei assim, olha galera, essa é uma parte da cinemática muito especial para quem um dia quiser fazer as provas das Forças Armadas, né? Lá geralmente nessas provas cai muito essa questão de lançamento de projéteis. É isso aí, ó. Você tem que ter uma ideia mais ou menos aí, porque quando você vai dar você vai treinar, vai dar um tiro para cima, um tiro de canhão, um tiro de bazuca, um tiro de torpedo, tudo mais, eles levam em consideração isso aí, tá? Não é uma formulazinha, né? Essa formulazinha basicamente aí, tá? Por quê? Porque aí você tem interferência do ar, a aerodinâmica do projétil e tudo mais. Mas aqui a gente está, né? Nós vamos sempre estar trabalhando, desprezando o ar, tá? A resistência do ar. Então é como se não existisse esse ar, né? Como se nada vai atrapalhar a minha velocidade. Mas você tem que ter ideia sobre isso aqui. Então é uma coisa que cai em prova. Então é isso aí. São essas 4 formulazinhas que a gente vai usar, tá? Não precisamos, né? As outras, pode ser que alguns exercícios necessita das funções horárias, mas isso a gente já viu, né? Então, fórmula nova é essas aí, tá? Tempo de subida, tempo total, que é 2 vezes o tempo de subida, tá? Alcance máximo, altura máxima. Então, coisa nova é alcance máximo, altura máxima, beleza? Lembra quando eu falei que nós temos um ângulo, um seno determinado ângulo, que produz meu alcance, meu maior alcance, é o ângulo de 45 graus. Por quê? Olha a observaçãozinha aqui, ó. O alcance máximo sempre, né? Você pode fazer um testezinho aí. Tá? O alcance máximo será quando θ for igual a 45 graus, pois seno de 2θ é igual a 1, né? Por quê? Porque se eu multiplicar, o que a gente sabe no círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico vai de 0 até 1, né? Dependendo do meu ângulo, aí eu tenho senos igual de 0 até 1 e mesma coisa de cosseno de 0 até 1,
né? Cosseno de um determinado ângulo. Então, assim, quando o meu seno é máximo, né? Quando eu vou ter o seno igual a 1, né? Lá, o seno de 2θ, por que 2θ? Porque está aqui, ó, da fórmula, ó. Então, o alcance máximo depende desse aqui, desse ângulo, tá? Então, ele vai ser máximo quando o meu ângulo vai ser igual a 45, porque ó, seno de 2θ é igual a 1, tá? Vai ser 2θ, vai ter que ser igual a 90. Aí eu pego 2, passo dividindo, então θ é 45. Estou provando, tá, a vocês que esse ângulo é o máximo. Professor, eu não acredito em você, né? Não estou acreditando, não estou entendendo. Faça o seguinte. Creio que se você mora em apartamento, não seja muito possível, mas se você morar em residência, é muito mais fácil. Pega a mangueira, né? Ou se não, pode, apartamento, se tiver mangueirinha de chuveiro também serve. Tá? Você vai pegar a mangueira e vai segurar a mangueira. Liga ela, lógico, né? Na hora que você vai observar a água. Observe quando você está com a água, né, em linha reta. Tá? Aqui é a mangueira. Então a água está caindo. Você vai aumentando esse ângulo. Tá? Vai aumentando. Quando você chegar na meia volta, que isso é fácil, basta você, né, abrir o dedo assim, botar na metade, né, um ângulo de 45, você vai ver que vai a partir do momento, né, a água vai começar a cair mais longe. Depois, você continua aumentando, você vai ver que a água vai começar, né, a cair mais perto. Pode fazer isso em casa, dentro do banheiro, pode fazer isso no jardim. Se você tem uma mangueira no jardim, você pode fazer isso. É uma forma de você provar, que esse ângulo máximo é de quanto? De 45 graus. Tá? Uma coisa muito simples. Então, vamos para um exemplo, né, onde a gente pode ver mais fácil. Já está dando um pouco mais de 26 minutos de aula. Vamos lá. Então, um exemplozinho aí. Um projétil é lançado com velocidade inicial de 100 metros por segundo, seguindo uma trajetória que forma um ângulo de 960 graus em relação com a horizontal. Sendo velocidade da aceleração sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seja, aceleração da gravidade, e desprezando a resistência do ar, determine, letra A, a posição do projétil 5 segundos após o lançamento. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Letra A lá, ó. Pá. Primeiro, nós vamos ter que decompor essa velocidade inicial, porque essa velocidade inicial é a velocidade tangencial, tá? É a velocidade assim, ó, essa velocidade aqui, ó, ok? Eu tenho que decompor ela em y, para eu saber a minha velocidade inicial em y e a minha velocidade em x, porque vai depender, eu vou precisar encontrar ela, tá? Então, apagando aqui rapidinho, vamos lá. Então, eu sei que a velocidade inicial é 100, tá? O cosseno do meu ângulo formado com horizontal é 60, então em x, velocidade inicial em x é 100 vezes cosseno de 60. Em y é 100 vezes seno de 60. Gente, eu não coloquei aí, né? Ficou faltando lá em cima o dado aqui, ó. Ficou faltando o dadozinho, mas os cosseno de 60 é 0,5, é meio. Então eu vou ter que a velocidade inicial em x é 50 e a velocidade inicial em y é 100 vezes 0,87, tá? Se você for fazer o seno de 60 aí, vai dar 0,66. Aí a gente arredondou aí para 0,87 para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, essas são as minhas velocidades iniciais em x, 50, e em y, 87. Tá, professor, por quê? Porque aqui, ó, vou ter que usar as funções horárias, ó. Tá aqui, ó, função horária em x. Não é um movimento uniforme, não é? Meu ponto inicial lá vai ser o zero. Sempre eu vou estar pensando que naquele ponto de lançamento é zero. Vou tomando ele como referencial. Por quê? Porque é muito mais fácil, tá? É muito mais tranquilo. Então vai ficar aqui as minhas distâncias em x obedecem essa função, x igual a v0x vezes t. Professor, por que v0? Porque essa velocidade é constante, gente. Então ela não vai mudar. Então, independente da velocidade, né,
vai obedecer essa regra. Já em y, as minhas posições em y, as minhas posições verticais, elas vão depender, né, de uma função de segundo grau, que é a função horária do movimento uniformemente variado, né? Se a gente tinha colocado lá ΔS, eu estou usando aqui y, tá? Mesma coisa. Bem, então, ó, em x eu vou ter que a velocidade inicial é 50 e em y lá eu substituir, né? Quanto que vale a minha posição em y? Inicial, 0. Velocidade inicial em y, tá aqui, ó. Encontrei, 87. Então vai ficar 87 vezes t, né? Menos, né? Por que aqui é menos? Porque eu estou pensando no movimento de subida, tá? É quando ele vai subir. Então por isso eu coloco menos. A partir do momento que ele vai fazer, né, movimento de queda, eu posso colocar mais. Ou posso continuar com menos, mas também trocando as minhas posições por menos, tá? Então vai ficar g igual a 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Bem, substituindo aí, né, ele não quer saber a posição do projétil 5 segundos, então o meu t vai valer 5 segundos. Ao substituir aí, eu vou ter as posições em x e em y. Por quê? Porque nós estamos fazendo um movimento em duas direções, gente. É um movimento conjugado, como se ao mesmo tempo que está indo em y, está indo em x. Tá? Então é como se fosse um para-ordenado, né? Vamos ter um ponto ali que é um para-ordenado, as coordenadas de um determinado ponto, da posição desse projétil. Então, ó, 50 vezes 5 dá 250. Em y, né? Ao fazer essa continha, né? Fazendo tudo lá, 5 ao quadrado é 25, né? 25 vezes 10, 250, dividido por 2, 125. Isso. 125, 87 vezes 5 dá 435. 435 menos 125, 210. 310, desculpa, 310. Então essas são as minhas posições. Em x, 250. Em y, 310. Ok? Bem, vamos para B. Tempo de subida. Bem, o que a gente tem que saber? Que o tempo de subida, né, vai ser quando lá na minha altura máxima, e na minha altura máxima eu vou ter o valor, né, minha velocidade em y vai ser igual a 0. Portanto, basta eu utilizar aquela formulazinha, né, que eu mostrei a vocês aí no slide passado, né, que o tempo de subida é a razão entre a velocidade inicial em y sobre a minha gravidade, a minha aceleração da gravidade. Então vai ficar 87 dividido por 10 dá 8,7 segundos. Esse foi o meu tempo de subida, ok? O tempo gasto, né, o tempo de gasto, esse D ficou errado, o tempo gasto do ponto inicial até o toque ao solo, ou seja, o tempo total, né, de trajetória. Lembra quando eu falei que o mesmo tempo igual ao tempo de subida é igual ao tempo de descida? Então o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Tá lá, ó. Tempo total é igual 2 vezes a velocidade inicial em y sobre g, dividindo aí, vai dar 2 vezes 87, 174, dividido por 10, 17,4 segundos, ok? Vamos para B? AD? O que fala AD, hein? Eu não lembro. Deixa eu só lembrar aqui. Passei 2 vezes. O alcance máximo, então em D nós vamos encontrar o alcance máximo e em A, a altura máxima. Vamos lá. Então, em D, alcance máximo é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Tá? Substituindo os valores, 100 ao quadrado é igual, ó. Tá vendo aqui que eu falei para vocês, ó, gente, quando nós falamos 2, né, seno de 2θ, seno de 3θ, a gente sempre vai estar multiplicando esse ângulo, tá? Primeiro a gente multiplica o ângulo, depois a gente extrai o seno desse ângulo. Então vai ficar, né? Velocidade inicial, ele falou que a velocidade de lançamento que é 100 ao quadrado. Então é seno de 2θ, que meu θ é 60, vezes sobre 10, né? Então, quando eu falo seno 2,60, então é seno de 120. Tá lá, ó.
é 100 ao quadrado, 10.000, vezes seno de 120 sobre 10. Seno de 120, gente, é o mesmo seno de 60. Eles são complementares, não é isso? 120 mais 60, 180. Então eles têm, né, eles estão dentro do círculo trigonométrico, são iguais, eles têm o mesmo valor. Então é 0,87. Então 10.000 vezes 0,87 dá 8.700. 8.700 dividido por 10, 870 metros. Esse é o meu alcance máximo. Altura máxima. Altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Olha a diferença aí, ó, que nós vamos ter aí. Vezes 2g. Tá? Então a gravidade aí, a aceleração da gravidade multiplicada por 2. Substituindo valores, enquanto aqui a gente multiplicou o seno, o ângulo por 2, nesse caso nós vamos primeiro extrair o seno de 60, encontrar o seno de 60 que é 0,87, depois multiplicar 0,87 ao quadrado. Então vai ficar 10.000, né, que a gente já viu que 100 ao quadrado é 10.000, vezes 0,87 ao quadrado sobre 20. Tá? Quando você vai chegar, né, fazendo essa conta aí, elevando 87 ao quadrado primeiro e depois multiplicando por 10.000, dividindo por 20, eu vou ter um valor de 378,45 metros. É isso. Bem, era isso que eu tinha para hoje, para vocês, né? Se vocês, eu vou estar disponibilizando lá na aula logo abaixo, né? Essa aula nossa é a aula número 11, não é isso? Número 11, 11 ou 13. Na aula posterior aí, né, subsequente dessa daí, vai estar lá exemplos. Vai ser eu vou postar um vídeo meu, ou vai estar um vídeo de qualquer uma outra videoaula tendo exemplos, né? Então, se vocês quiserem mais exemplos, vê isso, tá? Mas fica um desafio para vocês. Você não está acreditando ainda que o ângulo máximo, né, que meu alcance máximo vai ser 45 graus? Jogue aqui então, né, esse ângulo θ, em vez de ser 60, seja 45. Faz ele com 45, faz ele com 30, que é mais fácil, né? Que a gente já sabe, está acostumado a trabalhar com 60, 30, 45, 60. Faz ele aí e observe que essa conta, né? Eu vou ter o alcance máximo e eu vou ter também a altura máxima real. Ok? Então, galerinha, deixa eu só sair da apresentação, né, para voltar com vocês aqui. Então, fica aí, né, 38 minutos de vídeo aula. Lembre-se, qualquer dúvida, vai no fórum, né? Eu tô vendo aí que vocês não tá tendo dúvidas. Eu tô até assim, nem sei o que fazer, tô vendo poucas visualizações, tá? Você que tá vendo, pegue no pé dos amigos de vocês, dos coleguinhas de vocês, fala assim: ô galera, vai lá ver a aula, né? É de suma importância, porque vai chegar no final do semestre, vai ter que fazer uma prova, gente voltando em junho. Se não voltar em junho, em agosto vai ter as duas provas de física, eles vão ter que dar um jeito, porque tem que, por lei, tem que ter essa verificação tanto do primeiro bimestre como do segundo bimestre, né? Então não deixe acumular, pegue no pé dos amigos de vocês para que vejam as aulas, faça as atividades, ok? E até